Motoristas que planejam pegar alguma estrada federal neste carnaval devem triplicar a atenção com a documentação e com a manutenção do carro. A repórter Karen Schmidt explica por quê. É só digitar a placa do veículo e todos os dados estão ali, na palma da mão. Número de chassi, impostos devidos e pontos na carteira. Esse motociclista está com licenciamento vencido e o policial verificou também que ele deve R$ 1.770 em infrações. A multa foi enviada na hora para a central de dados da Polícia Rodoviária. Ao mesmo tempo, a notificação saiu nessa impressora portátil. Mais fácil, né? Acontece muito extravio entre o correio, tempo. Queria que assim, bem mais rápido. A tecnologia usada é a mesma dos telefones celulares. Pelo aparelho, o policial tem acesso a todos os bancos de dados de segurança pública do país. É possível, por exemplo, consultar a ficha criminal do motorista, saber se é um foragido da justiça e que tipo de crime cometeu. Os aparelhos vão reforçar o policiamento nas estradas federais que cortam São Paulo durante o carnaval. 50 equipamentos como esse serão usados. Até o fim do ano, a tecnologia será adotada pelos policiais rodoviários em todo o país. Um processo que antes poderia levar horas vai ser feito em segundos. A vantagem que ele nos dá é a agilidade que o policial tem, é as consultas que ele pode fazer online no mesmo momento. Antes nós tínhamos que fazer pelo rádio. É mais seguro, né? Resolve o problema aqui mesmo e assim por diante. Então eu quis mostrar através desse vídeo uma das muitas áreas onde a Zebra pode apoiar o trabalho de vocês, de ampliar o leque de produtos que vocês podem oferecer para os seus clientes. Então eu vou falar exatamente um pouquinho disso, um pouco da linha de produtos da Zebra e dos vários segmentos de atuação aonde a Zebra pode apoiar o trabalho de vocês. Para a gente resumir um pouquinho, ficar com a mensagem do que é que a Zebra faz, a Zebra ajuda a identificar. Então, hoje, existem várias soluções de mercado que necessitam da identificação para poder fazer o gerenciamento e para poder fazer a rastreabilidade de coisas, de pessoas e de transações. A parte Zebra neste processo todo é exatamente identificar essas coisas, essas pessoas e essas transações para que depois os sistemas de software possam usar essa identificação no seu trabalho de gerenciamento e de rastreabilidade dessas coisas, dessas pessoas e dessas transações. Então, como é que a gente identifica as coisas, os objetos, né? Através de código de barras, etiquetando, grudando lá a etiqueta em cima de uma caixa, numa peça, num automóvel, qualquer dessas coisas que necessitem desse tipo de identificação. Identificação de pessoas. A Zebra tem recursos para permitir você emitir os crachás de identificação, por exemplo, os crachás que vocês receberam para o evento de hoje, se vocês perceberam, foram impressos em uma impressora P120 da Zebra, que está lá na área de recepção. Essa impressora pode imprimir a cores, frente e verso. Se o seu cliente tiver necessidade, ela também pode gravar tarja magnética dos cartões. Se você precisar, você pode gravar chip do cartão, RFID. Então, é uma máquina muito completa para a área de identificação de pessoas. Uma outra forma de identificar pessoas, e vocês podem ver lá no nosso stand lá fora, nós vamos estar mostrando lá para vocês, é a impressora de pulseiras para identificação de pacientes. Então, isso hoje é um segmento de mercado que está bastante interessante, porque a legislação brasileira tem exigido a rastreabilidade do paciente e do medicamento dentro do hospital. Então, a maneira da gente poder rastrear a passagem daquele paciente pelo hospital é através da pulseira de identificação. E a Zebra tem
equipamento desenvolvido especificamente para atender a este mercado. É claro que, pela utilização da pulseira, já começou a se expandir também, não só para a área hospitalar, mas o pessoal está usando em eventos, está usando em parque aquático. Então, tem várias possibilidades aí, em vários segmentos de mercado, de utilização desse equipamento que originalmente foi desenvolvido para um segmento específico. E depois, identificação de transações, como, por exemplo, aquela transação de notificação de uma infração de trânsito que a Polícia Rodoviária está fazendo. Você emite aquilo através de um papelzinho térmico, né? Entrega a notificação para aquela pessoa. Uma outra transação, por exemplo, que vocês já devem ter visto na rua, impressoras móveis Zebra sendo utilizadas para imprimir contas de água da sua residência. Então, hoje, a pessoa que faz a leitura do relógio de água, ela já vai com uma impressora Zebra pendurada na cintura, ela termina de fazer a leitura, já emite a sua conta de água e já te entrega. Então, você imagina o ganho de ciclo de pagamento, né, do fluxo de caixa da empresa de água, pelo fato de não ter que levar essa informação para dentro de casa, processar, emitir a conta e depois te mandar pelo correio. Eles ganham muito em termos de tempo do pagamento da conta. Já dei alguns exemplos, vou citar mais alguns aí. A ideia é ver que, assim, na verdade, a necessidade de identificação está em praticamente todos os segmentos de mercado. Então, para as nossas revendas, olhar um pouquinho mais com detalhe aquele segmento onde ela está atuando, ela vai verificar que não precisa colocar Zebra só em um dos departamentos. Usando, por exemplo, a área hospitalar, hoje você usa equipamento Zebra, impressora de etiqueta, na farmácia do hospital, onde se faz a separação dos medicamentos, que depois, das doses, né, de medicamentos que depois vão ser ministrados a cada um dos pacientes que estão internados. Se você usa impressora Zebra, por exemplo, na parte de prontuário médico, para fazer a identificação do paciente na passagem dele pelo hospital. Você usa na recepção para fazer a pulseirinha do paciente, a pulseira da visita. Você usa os cartões de identificação dos profissionais que atuam dentro do hospital, enfermeiras e médicos, através do crachá de identificação com código de barras, com tarja magnética. Dando um exemplo prático, eu, infelizmente, tenho uma pessoa da família que está internada aqui no Sírio-Libanês, e eu vi o uso dessa tecnologia toda para garantir uma diminuição muito grande no erro de ministrar um medicamento para um paciente. A enfermeira, a hora que ela entra no apartamento, a primeira coisa que ela faz é, ela lê a pulseira de código de barras, que está no braço da minha cunhada, que infelizmente está lá hospitalizada, para identificar que aquele é o paciente correto para o qual ela vai realizar o procedimento. Segundo, ela lê a etiqueta de código de barras que está no saquinho plástico com a medicação, para garantir que aquela medicação é a medicação que vai para aquele paciente. E depois, ela lê o próprio crachá, o código de barras, e aí você tem um sistema de automação hospitalar que amarra todas essas informações. Então, é ele quem define, este medicamento está correto para este paciente, está sendo aplicado por este profissional neste horário. E aí acende a luzinha verde lá e todo o processo se conclui. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse exemplo? Que em cada um desses segmentos de mercado, existe um conjunto de necessidades de identificação para o qual existe um equipamento Zebra adequado. Então, eu também vou poder mostrar para vocês lá, vou falar um pouquinho aqui. A gente tem uma linha de equipamentos bastante extensa. Vou pular esse, depois eu volto, tá? Não, vou ter que pular um monte aqui, espera aí. Aqui, pronto. Depois eu volto aquilo tudo lá. Então, a gente tem uma linha de equipamentos bastante extensa, que vai desde impressoras de altíssima performance, que são máquinas projetadas
para trabalhar imprimindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, etiquetas de muito grande complexidade em ambientes bastante hostis. A gente tem máquina dessa, por exemplo, operando dentro de câmara frigorífica, de abatedouro, ao lado de alto forno de aciaria. São máquinas projetadas para suportar grandes exigências de projeto. Seguindo na linha, então, a gente tem depois máquinas de menor porte, voltadas para ambientes de hospital, ambiente de escritório, ambiente de loja, identificação de pacientes, como eu comentei com vocês, as impressoras portáteis que vocês viram no vídeo. A gente tem vários modelos de impressoras portáteis, como aquela RW, que aparece lá no capô do carro da Polícia Rodoviária. Aquela é uma máquina projetada para trabalhar na rua. Então, aguenta chuva, aguenta poeira, se o guarda rodoviário deixar cair, não tem problema. Tem até história, que eu ouvi outro dia, de um desses caras que faz leitura, né, de conta de água. Ele disse que a RW 420, que é a máquina de 4 polegadas, ela é ótima para espantar cachorro. Porque quando o cachorro sai correndo atrás dele, ele joga a impressora no cachorro, dá tempo dele fugir, e aí depois pega, a impressora continua funcionando. Ela é projetada para suportar impacto, esse tipo de coisa. Foi mais uma. Eu mandei isso lá para a nossa engenharia, para eles botarem na especificação da máquina, que ela também é projetada para espantar cachorro. Depois, impressoras de quiosque, que são voltadas para ambiente assim, de estacionamento, de autoatendimento em aeroportos, máquinas que vão montadas em outros dispositivos para atender a essas necessidades. Então, aí a gente vende essas máquinas no que a gente chama de regime de OEM, para as empresas que montam os quiosques, montam com a máquina da Zebra lá dentro. RFID, também comentei já, a gente, além de fazer impressão de cartão com RFID, a gente também imprime etiquetas com RFID para projetos onde essa parte de rastreabilidade é importante. Software de gerenciamento da impressora, isso aí também é uma oportunidade de negócios importante para aquelas empresas que têm esse perfil, né? Todas as impressoras Zebra que estiverem ligadas em rede, elas podem ser gerenciadas de um ponto central, através de um software da Zebra que se chama Zebra NetBridge, que permite, então, você fazer o controle de quantidade de etiquetas impressas, o controle de fim de ribbon, o controle de todos os parâmetros de impressão, tipo temperatura da cabeça, configuração da impressora, etc., tudo remotamente. Então, para aqueles de vocês que tiverem interesse de oferecer este tipo de serviço para os seus clientes, que tenham um parque de impressoras Zebra que justifique, evidentemente, este software está disponível e é um business bastante interessante. E o software de projeto de etiquetas, que é o Zebra Designer, que tem uma versão gratuita para quem quiser baixar da rede aí, e uma outra versão paga que tem alguns recursos adicionais. Depois, na área de impressão de cartões, esse é um outro business que está se tornando bastante interessante, porque imprimir cartões de identificação está se tornando muito barato. Então, aquilo que antigamente se fazia através de um birô de serviços, né, o seu cliente provavelmente coletava toda a quantidade de cartões que ele precisava imprimir e mandava para um birô que daí 15 dias devolvia tudo impresso para ele. Hoje você pode fazer, o seu cliente, estou dizendo, pode fazer dentro da própria casa, dentro da própria loja. Nós estávamos conversando agora há pouco a respeito de uma loja de material de construção que está planejando ter uma impressorinha dessas em cada uma das lojas para fazer impressão de cartão fidelidade e entregar na hora para o cliente. Olha, está aqui o seu cartão fidelidade e a sua compra já começa a pontuar a partir de agora. Por que ter um em cada loja? Porque hoje é barato para fazer, você agrada o cliente entregando para ele o cartão na hora, não precisa esperar 2 semanas para mandar pelo correio, e depois permite que você faça promoções setorizadas. Então, a loja de material de construção de Ubatuba
provavelmente vai fazer uma promoção relativa à região de Ubatuba, enquanto que a loja de Jundiaí vai querer fazer uma coisa diferente. Isto hoje é possível porque essas máquinas tornam a impressão dos cartões uma coisa muito mais barata do que já foi no passado. Além das impressoras, eu acabei de comentar com vocês, por exemplo, sobre o ZebraNet Bridge, existe toda uma gama de soluções ao redor da impressão da Zebra, né? Então, RFID, eu comentei, a parte de conectividade. Então, as impressoras Zebra hoje se conectam através de Wi-Fi, Bluetooth ou rede Ethernet. Zebra Designer eu já comentei. Conectividade já pré-desenvolvida com os principais softwares de mercado, aí, ERP como SAP, como Oracle e soluções IBM. Portáteis, já falei também, a conexão com os nossos maiores fornecedores de coletores de dados. ZebraCare, que é toda a rede de manutenção das impressoras Zebra no mercado brasileiro. A parte de ribbons e etiquetas Zebra, que na verdade o mercado brasileiro está bastante bem abastecido com fornecedores locais, mas nós também fornecemos, se for o caso, né? Aí um pouquinho, só para vocês terem uma ideia, né? São muitas empresas multinacionais e muitas empresas nacionais que já utilizam as soluções da Zebra. Então, isso transfere ao seu cliente uma tranquilidade maior de estar trabalhando com produtos que já são extensivamente testados no mercado brasileiro e fora do mercado brasileiro também, né? Então, você oferece para o seu cliente uma solução que você sabe que funciona, que não vai trazer dor de cabeça depois. O porte da empresa, eu acho que é importante também, o valor que isso tem para nós que estamos aqui no Brasil, é a estabilidade de saber que amanhã você não vai ficar na mão, a empresa não vai sumir, de repente, do mercado mundial e deixar você e os seus clientes na mão com um parque para dar manutenção e com atualização de produto, que é sempre muito importante. Então, capacidade de investimento em desenvolvimento e pesquisa, a Zebra tem bastante. No Brasil, a gente tem crescido ano a ano, com crise, sem crise. Assim, o que eu tenho percebido, eu estou na Zebra há pouco tempo, não chega a um ano, mas o que eu tenho percebido é que, para nós, esse assunto da crise econômica, etc., não tem afetado significativamente os negócios da Zebra. Tanto que a gente abriu já um novo escritório em Brasília, para aqueles que operam também com clientes de governo. Nós temos uma pessoa em Brasília que agora atende a esse mercado de governo e pode apoiar vocês nos negócios por lá. Quem já visitou nosso showroom aqui na Rua Bela Sintra, certamente ficou muito bem impressionado com a qualidade da montagem do showroom, do auditório, a quantidade de equipamentos que a gente tem para mostrar para os seus clientes. Quem não fez ainda essa visita, fica aqui o convite. Eu gostaria muito de receber vocês lá, para que vocês conheçam a estrutura que a Zebra montou para apoiar os negócios de vocês. Porque essa estrutura está lá, é para você levar seu cliente, nós temos gente técnica para ajudar a fazer demonstrações dos nossos produtos, com a etiqueta que o seu cliente quer ver impressa, com o cartão que ele quer ver impresso. Então, tudo isso a gente tá para ajudar vocês. Outro aspecto importante, a Zebra só faz venda através de parceiros. Então, apesar da gente receber várias vezes solicitações de grandes empresas do mercado brasileiro querendo fazer compra diretamente da Zebra, nós não vendemos nada no Brasil. Então, são os nossos distribuidores, como a DN Automação, que está aqui, quem importa os equipamentos e que faz a cobertura local, entregando para vocês, são as revendas. A estrutura está lá para oferecer para vocês treinamento. Eu tenho uma agenda mensal que vocês devem ter recebido. Quem não recebeu, depois passa lá no stand e deixa um cartãozinho comigo que eu te mando. Nós temos uma agenda de treinamento comercial e técnico mensal. Então, vocês vão lá para o nosso auditório
para conhecer isso tudo que eu estou falando muito rapidamente aqui para vocês. O serviço de garantia dos produtos da Zebra é prestado pela própria Zebra no mercado brasileiro. E muitos de vocês também fazem parte da nossa rede de assistência técnica para atender aos produtos depois do período de garantia. Nós temos hoje mais ou menos 50 empresas distribuídas pelo Brasil para consertar, nunca quebra, mas se quebrar, conserta o equipamento Zebra em qualquer lugar do Brasil. Pessoal, se alguém tiver algum comentário, alguma contribuição aí a fazer, eu estou aqui à disposição, tá? A contribuição pode ser em dinheiro, inclusive. Então, como é que está a estrutura, né? A Zebra cresceu muito. Quem conheceu a Zebra há 2 anos atrás, vê hoje mais do que dobrou de tamanho, né? Tem eu lá que sou responsável por me relacionar com vocês, que são revendas na região sudeste. Da mesma forma, existem outras pessoas na Zebra que se relacionam com revendas em outras regiões do Brasil. Se alguém de vocês tiver sede fora da região sudeste, está aí os nomes das pessoas de contato. Nós temos uma pessoa, que é a Angélica Mendonça, não sei se ela já está por aqui, que ela cuida só do relacionamento com os nossos distribuidores, com a DN Automação, por exemplo, para garantir que a DN Automação tenha em estoque os produtos que o mercado está demandando mais, para que na hora que você faça a venda, a DN tenha pronta entrega para vocês. E pessoas que estão buscando oportunidades no mercado e passando para as nossas revendas. Então, a Shirley Klein, que é a nossa Inside Sales, ela fica recebendo consultas que as empresas fazem para a Zebra e repassa essas consultas de negócios para as revendas que estão cadastradas em cada uma das regiões geográficas. Então, eu recomendo fortemente que vocês, se não fizeram ainda, façam o seu cadastro junto à Zebra, para que vocês possam também receber esses leads que chegam de várias formas para a Zebra. Quando você está tratando de negócios de um porte mais significativo, nós também temos pessoas que estão no mercado para apoiar você dentro do seu cliente. Então, por exemplo, se você identificou uma oportunidade numa rede de supermercados de vender, sei lá, 20 impressoras de cartões, mas você ainda não está muito bem proficiente com a tecnologia, chama a Patrícia Bustamante, ou fala comigo que eu vou envolvê-la, e a Patrícia vai com você lá na conta, explicar para o teu supermercado lá o que é a impressora de cartões Zebra, como é que ele pode usar essa impressora para fidelizar os seus clientes, qual a tecnologia, papapá. Ela está aí para isso. Da mesma forma, na área de governo, como eu comentei, se vocês tiverem negócio do governo, em Brasília nós temos o Márcio Almeida, que só fala de licitação pública, de órgãos governamentais, sabe muito desse mercado e pode ajudar muito vocês nisso. E uma pessoa que já é figurinha carimbada de quem já se relaciona próximo com a Zebra, que é o Ricardo Blancas, que cuida de todos os outros grandes projetos que não sejam de cartão e que não sejam de governo. Corpo técnico, nós estamos também muito bem servidos, apesar de estar ampliando, nós estamos buscando mais uma pessoa para a nossa equipe técnica. Se alguém tiver algum nome para sugerir, depois passa lá na minha mesa, porque nós estamos em processo de contratação. Mas temos lá o Carlos Labonier, que já tem um histórico bastante grande no mercado de automação e se juntou à Zebra recentemente. Ricardo Oliveira e a Suzane, que já estão com a gente lá há bastante tempo. Provavelmente, se vocês ligarem para o número PABX da Zebra, vocês vão falar com a Adriana Souza, que faz o apoio administrativo e distribui lá as chamadas para a gente. Então, qualquer desses contatos vai ter o maior prazer em conversar com vocês. Para aqueles que queiram cópia dessa apresentação, ou cópia de vídeo, ou de algum outro material que vocês precisem da Zebra, essa senha é só para essa apresentação, mas entrando em contato comigo, eu consigo qualquer outro material que for necessário. Muito obrigado a vocês pela atenção e espero ter a oportunidade de recebê-los lá no nosso boot. Até logo.